A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbio 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode frequentar qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, e provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, dos 2 primeiros livros de hoje. Seja você também parte desse rebanho. Escolha seu número de 1 a 70, assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo, o de verdade, falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar essa tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, curtir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através dessa tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. E é o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Romanos, com 16 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de 2 João, com 1 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1. É o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente
4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Romanos capítulo 1, a justiça pela fé. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder do Senhor Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça do Senhor Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A idolatria e a depravação da humanidade. Do céu se manifesta a ira do Senhor Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que do Senhor Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Vamos ao segundo livro, que é o livro de 2 João. Com 13 versículos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras mais. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Romanos capítulo 1 e 2 João são os 2 primeiros livros de hoje. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, para você receber através de sorteios um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada. Sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João,
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos hoje que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números pares. E logo após eu falarei os ímpares. Vamos aos primeiros rebanhos. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Gálatas capítulo 5, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Gálatas capítulo 5, que contém 26 versículos. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. 2 Samuel com 10 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 18 do livro de 2 Samuel contém 33 versículos. Davi é avisado da morte de Absalão. Ora disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o livrou do poder de seus inimigos. Disse-lhe Joabe: tu não serás hoje portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um etíope: vai tu e diz ao rei o que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Aimás, filho de Zadok: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Mas Joabe respondeu: por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa pelas notícias? 12:60, 11 e 59. 12:60, 11 e 59. Filipenses com 4 capítulos.
Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59, escolha o seu número de rebanho. Assim você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Filipenses capítulo 3, que contém 21 versículos. A alegria santa. O que, porém, para mim era o lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu a considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a saber, a justiça que vem do Senhor Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me como ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição entre mortos. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Primeira Samuel com 31 capítulo. 1 Samuel com 31 capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. 1 Samuel capítulo 5. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 1 Samuel capítulo 5. Samuel capítulo 5 contém 12 versículos. A arca entre os filisteus. Desde que levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Com grande terror feriu os homens que ali viviam. Desde o pequeno até o grande nasceram-lhes tumores. Então enviaram a arca do Senhor Deus a Ecrom. Chegando lá a arca do Senhor Deus, os de Ecrom exclamaram: transportaram para nós a arca do Senhor Deus de Israel para nos matar e a nosso povo. Então enviaram mensageiros, congregaram a todos os líderes dos filisteus e disseram: enviai daqui a arca do Senhor Deus de Israel, volte ela para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nosso povo, pois havia terror de morte em toda a cidade, e a mão do Senhor Deus muito se agravara sobre ela. Os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Glórias ao Senhor Deus. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2, que contém 29 versículos. Os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muito anticristo tem surgido. Pelo que conhecemos que a última hora saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles
é dos nossos, mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Para o Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos. Os deveres das mulheres santas. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias. Capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. O capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos, promessas de um rei. Destruirei a cidade da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías. Vamos ao capítulo. Capítulo 31. Isaías, capítulo 31. Para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. Vamos ao capítulo 31 do livro de Isaías. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você
Leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Capítulo 31 contém 9 versículos. Como adejam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos àquele contra que os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia cada um lançará fora os teus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que a vossa mão fabricam para pecardes. A Assíria cairá pela espada, não de homem, e a espada não de homem a consumirá. Fugirá perante a espada e os seus jovens serão derrotados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Antes de eu sortear o capítulo, para esses rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. O sacerdote e apóstolo, que ela explicou com os mais detalhes as intenções do sacerdote e das 2 igrejas virtuais. Sagrada que nós estamos mentindo vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 6.
Cantares, capítulo 6. Contém 13 versículos. Para onde foi o teu amado, o mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado e o buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amada minha, como Tisa, adorável como Jerusalém, imponente como exército, como bandeiras. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da tua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos para o teu exército no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Tito com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. O encargo de Tito em Creta. Este testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer ao Senhor Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados pela toda boa obra. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Êxodo com 40 capítulos. 34, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. O capítulo 34 contém 35 versículos. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as suas tábuas do testemunho, sim. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, chamou Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. E o livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas.
Segunda Crônica, capítulo 24. Para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Capítulo 24 contém 27 versículos. A impiedade de Joás. Depois da morte de Jeoiada, vieram os líderes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu, deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos postes sagrados. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora o Senhor Deus lhe tenha enviado profetas para os fazer tornar o Senhor, embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito do Senhor Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo. Ele disse: assim diz o Senhor Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixou. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69, o capítulo 5 contém 28 versículos. As instruções finais. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai com grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós, exortamo-vos também, irmãos, que admoestem os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua o trem mal por mal, mas segue sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. E o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo 73. Salmos capítulo 73, para o rebanho santo de número 36 e 35. Que contém 28 versículos. Salmos de Asaf. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas o Senhor Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que são infiéis, mas para mim bom é aproximar-se do Senhor Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 9 contém 27 versículos. O direito dos apóstolos. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos o meio chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio todo, na verdade, correm para um só, leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta entre tudo se domina.
eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Rebanho Santo de número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43, Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5, que contém 20 versículos. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 9. João, capítulo 9. Contém 41 versículos. A cura de um cego de nascença. Nós sabemos que o Senhor Deus não ouve os pecadores, Ele ouve o homem que é temente ao Senhor Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascenças. Se este não fosse do Senhor Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados. Como ousa nos ensinar? E os expulsaram. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas essas vidas, todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros. 2 Coríntios, com 13 capítulos, e 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Que contém 15 versículos. Incentivos para a coleta. A administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão ao Senhor Deus. Visto que esta administração prova que sois obedientes e segues o Evangelho de Cristo, eles louvarão ao Senhor Deus e também louvarão ao Senhor Deus pela liberalidade das vossas contribuições para com eles e para com todos. E orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça do Senhor Deus que o Senhor Deus vos deu. Graças ao Senhor Deus pelo seu dom indescritível. Segunda Tessalonicenses,
com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, vamos ao capítulo. Capítulo 3, Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Que contém 16 versículos, preceitos diversos. A esses tais, pois, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus o Cristo, trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhas como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês uma denúncia. Eu peço que vocês mentalizem o número de 1 a 22, que logo após eu farei o sorteio. O livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade, para falar ao seu coração através de sorteios de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito para que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 17. A mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o número 2. A mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou o 20. A mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou o 16. A mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou o 11. A mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem está no livro de Isaías, capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem está no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o 12. A mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 34. Você que mentalizou 1. 2 Crônicas, capítulo 24. Você que mentalizou o 18. A mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que mentalizou o número 5, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 73. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de João, capítulo 9.
E você que mentalizou o número 13, a mensagem no livro de 2 Coríntios capítulo 9. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia de número 91. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim como meu pai. Me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus o Cristo afirmou nesse capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é o Senhor Deus, é Senhor, é mestre, não pode mentir, suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas. Como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas com base em um único versículo, com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu de próprio punho ser escravo de Cristo? E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo, e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou pastora, ele não está blasfemando, vai receber 200 milhões de reais. Lembre-se que o título não te faz alcançar a salvação, mas que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perdê-la. Por isso nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo enganados e prejudicados inconscientemente, enganando e prejudicando aos outros também. E essa é a denúncia de número 91, entre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 52, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 10, Romanos 1, o 17, 2 João, o 2, Gálatas 5, 20, 2 Samuel 18, 9, Filipenses 3, o 22, 1 Samuel 5, 15, 1 João 2, o 16, 1 Timóteo 2, o 11, Miqueias 5, o 21, Isaías capítulo 31, o 7, Cantares 6, o 6, Obadias, o 4, Tito 1, o 12, Êxodo 34, o 1, 2 Crônicas 24, 18, 1 Tessalonicenses 5, o 5, Salmos 73, o 8, 1 Coríntios 9, o 14, Tiago 5, o 3, João 9, o 13, 2 Coríntios capítulo 9 e o 19, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã
na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27. E lembre-se também de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de cegos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu estado, seu município ou país, basta entrar em contato conosco através do privado, e a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Alemanha, da Colômbia, da África do Sul, vocês também de Moçambique, da Itália, do Chile, vocês também do Japão, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.